grandes acontecimentos da filosofia no século XX foi a atenção que a linguagem recebeu dos filósofos. Não que não existisse anteriormente preocupações com a questão linguística, uma vez que desde o Crátylo de Platão, ao retratar aquele diálogo entre Sócrates e Hermógenes, numa instigante discussão acerca da natureza das palavras, mas a verdade é que há inclusive quem diga que, tanto quanto na pré-modernidade a filosofia esteve ocupada com o problema do ser, e durante a modernidade com o problema do conhecer, ou o problema da consciência, o século XX esteve voltado fortemente para o problema da linguagem, no sentido em que a linguagem deixa de ser exclusivamente um veículo de pensamento para ser ela própria objeto de reflexão. Este acontecimento, denominado assim de uma viragem linguística, teve grande impacto em diferentes áreas do conhecimento. Não foi diferente em relação ao direito, inclusive no que se refere ao problema da interpretação. Esse é o tema desta aula, exclusivamente dedicada e intitulada aqui no segundo capítulo de A Viragem Linguística da Filosofia e o Problema do Direito enquanto Linguagem. Então, esta questão, denominada aí por alguns como uma verdadeira semiótica jurídica, recebe uma forte atenção dos autores, alguns que queriam, inclusive, e acreditaram ser também um estudo crítico da teoria do direito. Portanto, então, justifica, de fato, que dediquemos um capítulo a esta questão. O texto, basicamente, utilizado para esta aula, e que é um texto muito instrutivo, é o do autor português, que nós já fizemos referência por várias vezes em diferentes partes, Antônio Castanheira Neves, neste livro, O Atual Problema Metodológico da Interpretação Jurídica, no volume 1. Talvez devêssemos mesmo começar exatamente por compreender, tentar aqui dar algumas pistas em relação ao significado filosófico, metodológico, epistemológico que advém deste movimento. Uma das coisas que se destaca sempre do ponto de vista da reflexão sobre a linguagem, é a verdadeira perspectivação linguística de todos os problemas, de todos os fenômenos culturais, de maneira a dizer que estavam os filósofos tão impressionados e dedicados a esse assunto que leva o movimento a tratar a linguagem num sentido tão atencioso a ponto de se poder dizer, até um certo ponto, que os problemas, os verdadeiros problemas humanos seriam fundamentalmente problemas de linguagem. Daí que se devessem ser examinados. E esses problemas da humanidade poderiam ser enfrentados um a um a partir de uma análise linguística desses problemas, de maneira que, sendo exitosa a filosofia no que diz respeito à linguagem, à especulação linguística, esses problemas talvez pudessem ser resolvidos. Então, isso seria mais ou menos dizer que na verdade, a orientação humana e a ordenação do mundo poderia ser feita por meio da linguagem, tal como em outros tempos se dedicou e se acreditou que a ética, que o conhecimento
a metafísica, as artes pudessem fazer frente no sentido de nos sugerir de como viver melhor, de como nos organizar socialmente. Agora a questão estava posta a partir do problema de linguagem. A linguagem termina por ser aqui a verdadeira mediadora do nosso acesso cultural ao mundo. Isso de uma certa forma significou dizer ou recusar qualquer evidência pré-linguística ao problema do ser, ou seja, não seria possível falar acerca da natureza das coisas, sobre a existência do Estado, da existência da verdade ou da própria existência humana anteriormente à linguagem, posta anteriormente à linguagem. A linguagem termina por ser exatamente o acontecimento que explicitava ou dava sentido a todas essas questões. No sentido de dizer que um objeto de estudo é aquilo que nós, ou somente pode ser aquilo que nós podemos designar por meio da linguagem. Ora bem, é nesse contexto, então, portanto, que há do ponto de vista jurídico, a examinar aquilo que se deu na discussão entre os juristas. É conhecido do ponto de vista da teoria do direito, a chamada jurisprudência analítica, ou analytical jurisprudence, que, na verdade, tinha ou alimentava uma certa concepção do direito. No dizer do Castanheira Neves, se trataria aqui de uma própria compreensão do direito a partir da linguagem. Significaria dizer ou pensar o direito como um sistema de regras da realidade empírico-social. Ou, em outras palavras, talvez dissesse que o direito aparece aí como direito positivo vigente numa comunidade política existente numa determinada realidade empírica. Isso significaria, por outras palavras, dizer que o direito somente se objetivaria por meio da linguagem. E o direito, assim, somente triunfaria, somente se expressaria por meio de proposições jurídicas, esses enunciados verbais de um determinado juízo que se possa fazer em outros campos, não seria diverso em relação ao próprio direito. Então, seria submeter os problemas jurídicos a um problema ou uma discussão epistemológico e um problema metodológico de caráter empírico analítico. Isso seria ou significaria um certo reducionismo, ou seja, mais um daqueles esforços. Aqui nós estamos falando de um positivismo linguístico, como Norberto Bobbio disse. Nesse caso, seria uma tentativa de reduzir o direito a verdadeiras proposições linguísticas, no sentido até de um verdadeiro esvaziamento do conteúdo, dessas preposições. Uma tentativa de libertar o próprio direito do seu sentido axiológico e pensá-lo exclusivamente do ponto de vista lógico-dedutivo, uma racionalidade lógico-dedutiva. Então, o direito aqui é pensado exclusivamente como um fato social e linguístico. Nesse sentido, então, como diz o autor português, nós estaríamos, então,
diante de uma situação muito específica do ponto de vista do conhecimento e do tratamento do direito, que permitiria falar de alguns pressupostos. Ele próprio enumera uns dois ou três pressupostos a partir dos quais se fala de uma jurisprudência analítica, verdadeiramente analítica. Um primeiro pressuposto que seria um pressuposto cultural, no sentido de dizer que o pensamento jurídico fica aqui reduzido a uma análise de linguagem. A tarefa dos juristas é realizar esse exercício de linguagem, mobilizando todo esse instrumentário da linguagem para resolver problemas jurídicos. De um certo modo, até uma espécie de um imanentismo, até um relativismo de linguagem ao tratar da comunicação pela comunicação, já que as proposições esvaziadas do seu conteúdo. E até, por que não dizer, até uma certa dimensão mística pela falta do que comunicar, já que a linguagem se bastaria a si mesma e se negaria um referente externo que pudesse avaliá-la. Então parece até assim parece até um certo ponto uma dimensão até mesmo que mística. É aí que os autores, no caso o Castanheira Neves é muito explícito ao dizer isso, que do ponto de vista dos estudos dessa viragem linguística e esse caso exemplar da jurisprudência analítica, teríamos aí basicamente 3 fases, mais ou menos 2, 3 fases da jurisprudência analítica. A primeira fase, primeira e segunda fase, praticamente dedicada ao estudo dessas condições semântico-sintáticas das proposições verdadeiramente jurídicas. É nesse contexto que se fala também aqui de uma pretensão de ciência do direito e da interpretação jurídica. E uma terceira fase, já um pouco liberta dessa pretensão de ciência, e dessa falácia descritivística da linguagem, onde se chega a acentuar um certo pluralismo de linguagem, ou já não mais obstinada a mostrar a linguagem como sendo um fenômeno universal, como uma realidade universal, mas a reconhecer a existência de diferentes linguagens, de diferentes possibilidades de linguagem. É nesse período em que se descobre, se transporta para o terreno do direito aquilo que está acontecendo lá na filosofia da linguagem tal e qual, pelo que se conhece na disciplina que a gente estuda na história na história da filosofia da linguagem, chamado esse período da dimensão performativa da linguagem. Já não mais essa ocupação com esse período especulativo, mas a descoberta da linguagem no sentido não exclusivamente de dizer alguma coisa, da linguagem que permite dizer alguma coisa sobre algo, mas a linguagem como a possibilidade também de fazer, como um título de uma grande obra desse período, como fazer coisas com as palavras. Então, isso significa, basicamente, o reconhecimento de uma fase em que há uma própria viragem da linguagem dentro da viragem da linguagem. Essa seria uma dimensão cultural que Castanheira Neves acentua. Mas haveria também aqui uma dimensão
também política, no sentido de dizer, enxergar os autores da jurisprudência analítica como aqueles autores que pensam o direito como uma expressão da sociedade democrática e plural, institucionalizada por meio do Estado do Direito. Embora aqui estejamos diante dessas pretensões científicas, onde o direito aparece identificado basicamente com a lei. O direito é o que é a lei e, consequentemente, a leitura, interpretação e solução de problemas jurídicos decorre da capacidade linguística e de dedução de linguagens e de fatos a partir de proposições linguísticas. Uma outra dimensão, uma dimensão epistemológica, no sentido de que o próprio pensamento jurídico reduzido a um pensamento empírico, ou a um pensamento lógico, analítico, ou científico descritivo dos objetos jurídicos, ou seja, o direito, o conhecimento do direito está voltado a essa análise, a uma análise puramente lógica, existe uma lógica da linguagem, então o estudo do direito se debruça exatamente sobre isso, daí que comumente se refira a jurisprudência analítica como uma escola do pensamento em que essa relação sujeito-objeto ainda está colocada e é levada ainda às últimas consequências. Nesse caso, se dá toda a relevância à análise semântica, a ocupação sobre o significado, a evolução, o sentido das palavras, aqui é de todo levada a sério. Então, também nesse sentido que o autor português acentua uma dimensão cognitivista do direito, diferentemente de outras correntes que nós chegamos já em estudar, como foi muito exemplar, parece que o ápice até aí, pensando do ponto de vista histórico, a jurisprudência dos interesses, em que o direito estava muito próximo, verdadeiramente, de uma praxis que retorna novamente às suas dimensões puramente cognitivas. Então, poderíamos, talvez, inclusive, o Castanheira Neves faz isso, mostrar qual foi a importância ou que nota é que teve essa viragem da análise linguística, de uma pragmática da linguagem por sobre a dimensão descritivística da linguagem. Bom, isso significou, de um certo modo, tal como significou na filosofia da linguagem, tal e qual, como acontece com o Wittgenstein, a passagem dessa fase científica ou especulativa para uma pragmática, aqui também no direito vai representar esse triunfo da linguagem ordinária sobre o positivismo analítico, impondo aí critérios, princípios determinantes de um determinado valor no campo da linguagem. Aí é que se começa a perceber, a reconhecer diferentes linguagens, a tolerância de diferentes linguagens e denunciar essa ausência de fundamento para os discursos normativos, a reivindicar que os argumentos jurídicos fossem dotados de uma certa justificação. Nesse caso, então, isso estaria basicamente presente, muito embora o Castanheira Neves diga que, apesar disso, o que analisada na sua totalidade, o que vai mesmo prevalecer na jurisprudência analítica é uma perspectiva
verdadeiramente especulativa. Não que não houvesse aqui ou ali esforços de pensar a linguagem do ponto de vista da teoria do direito, mas o que acaba por predominar mesmo é aquilo que a Analytical Jurisprudence punha com os seus postulados fundamentais. Daí, então, que estivesse então marcado por essa radical, essa obstinação por uma radical objetividade do discurso e esse esquema sujeito-objeto, tal como colocado. Então, compreender como é que o comportamento dos sujeitos jurídicos se dá de maneira objetiva. Na verdade, chega-se aí, então, a ponto até de praticamente anular todos os esforços e as pretensões de uma verdadeira argumentação jurídica. Na verdade, até uma ambição de neutralidade do discurso jurídico, a ponto, como diz Castanheira Neves, até de afastar um compromisso prático, como se a análise linguística, a análise das proposições jurídicas bastasse a si mesma e não tivesse que se completar no campo da realização do direito. Seria como que a satisfação do pensamento jurídico com a própria especulação, prescindindo, portanto, das exigências práticas. Daí que se diga que há um esforço de reconhecimento do papel que o intérprete tem na constitutividade do direito. Tudo isso aqui vai negado. O intérprete teria exclusivamente esse papel descritivo das realidades normativas. É como se tivéssemos diante de uma racionalidade jurídica puramente analítica, ou de uma pura racionalidade, onde não coubesse a argumentação tal e qual nós conhecemos do ponto de vista da dimensão da filosofia prática, o papel que a argumentação exerce sobre as escolhas jurídicas. Tudo isso aqui, do ponto de vista da filosofia da linguagem, pelo menos do ponto de vista aqui da jurisprudência analítica, tudo isso é colocado de lado em nome de uma pureza ou de uma ciência da interpretação jurídica.